grande abraço da tia Fábio para vocês. E hoje nós temos mais uma videoaula de matemática, né? Esse componente curricular aí que está trazendo os assuntos fracionários. E na aula passada nós aprendemos ali, né, o processo de simplificação, né? Simplificação de frações. Trabalhamos ali a primeira etapa da nossa atividade e agora, hoje, nessa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar a segunda etapa da nossa atividade. Então, você vai pegar o seu livro do Material Conquista e vai abrir lá na página 22. Abra lá na página 22 e vamos continuar trabalhando ali a simplificação de frações. Então, você sabe, né, já aprendeu que fracionar é dividir. Existem os termos fracionários, né, que se chamam numerador e denominador. Você já aprendeu ali sobre frações equivalentes, né, que você conta ali mediante a multiplicação ou divisão. Por exemplo, 2/3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4/6 é uma fração equivalente a 2/3, ou seja, a multiplicação me possibilitou encontrar essa fração equivalente, ou seja, ela faz parte, né, de um todo aqui desta fração. E fracionar, uma das regras de frações diz que nós devemos multiplicar ou dividir usando um único número para numerador e denominador. E é isso que nós temos aí feito no dia a dia. Então, vamos lá para a nossa atividade. Muito bem. Nós vamos trabalhar ali na 7ª questão. Vamos trabalhar a 7ª questão agora. 7ª. O que eu vou trabalhar na 7ª questão, tia Fábio? Muito bem. Você vai trabalhar a seguinte questão. Escreva uma fração equivalente a. Letra A, nós temos a fração 4/6. 4/6. Ela tem que ter um denominador igual a 3. Muito bem. Na 7ª questão, crianças, vocês têm ali um grupo de frases que vão desde a letra A até a letra D. Vamos ver aqui, analisar a letra A. 4/6 de denominador igual a 3. Então, eu tenho que ali achar uma fração equivalente. E mais assim, o próprio problema, ele já me dá ali uma parte dessa resolução. Então, o que é que você vai fazer no retângulo vazio? Você tem um retângulo vazio lá, certo? O que é que você vai fazer? Primeiro, armar o primeiro valor fracionário, que no caso é 4/6. 4/6 de denominador igual a 3. Eu não estou falando de numerador, eu estou falando de denominador. Quer dizer que o próximo denominador da outra fração, que no caso é a fração equivalente, que é oriunda dessa daqui, ela tem o denominador 3. Então, coloque o sinal de igual, coloque aqui. Muito bem. O que você percebe? O denominador que aqui existia era o 6. E, de repente, ele reduziu para o número 3. Se isso ocorrer, significa ali, ó, que houve uma divisão. Sim, houve uma divisão. Mas qual será o número que foi usado para dividir o numerador e o denominador? No caso, esse denominador foi dividido e resultou no número 3. Se bem aqui tem o número 3, você tem ali que deduzir a tabuada da multiplicação. Sim. Se o denominador aqui é 3, vamos lembrar da tabuada do 3 da multiplicação. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Opa, olha aqui o 6. Qual foi o número que eu usei para multiplicar o 3 para dar esse resultado 6? Número 2. Então, qual é o significado disso? Se eu descobrir que o número 2 foi usado, né, para dividir aqui o 6, 6 dividido por 2 é
3, porque 3 vezes 2 é 6. Significa que esse termo, esse número, o 2, vai ser também usado aqui para dividir o 4, que é o numerador. E assim eu vou completar essa fração aqui, equivalente. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2. Tenho que lembrar da tabuada da multiplicação do 2. Qual é o número que multiplicado por 2 vai resultar em 4? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 mais 2, 4. Opa! Então, aqui o resultado será 2. Qual foi a fração que eu formei? 2/3. Isso aqui, crianças, é a letra A. Você vai armar dessa forma aqui no retângulo. E a mesma fórmula que nós aprendemos aqui nesse momento, né, você vai aplicar para as demais questões. Lembrando que você precisa, né, realizar ali um cálculo de tabuada. Se você precisar rastrear algum cálculo, faça lá no seu caderninho, tá bom? Na área da apostila, eu só escrevo as possibilidades de resposta. Muito bem, agora nós vamos para a 8ª questão. 8ª. Opa! O que será que nós temos na 8ª questão? Escreva uma fração equivalente a. Letra A. Nós temos a fração 2/9. 2/9, denominador igual a 18. Igual a 18. Muito bem. O que você vai fazer na letra A? Você ali trabalhou a divisão na questão número 7. Você trabalhou ali a divisão. Na 8ª questão, crianças, você vai trabalhar a multiplicação. Olha aqui. Nós vamos armar lá no retângulo vazio os termos fracionários que aparecem em cada uma das frases. Sempre lembre-se, você sempre vai armar a primeira fração, o primeiro termo fracionário, porque ele já vem completo. Ou seja, e depois você vai armar o segundo termo fracionário que está incompleto, mas você vai completá-lo daqui a pouquinho. Primeira fração, 2/9. Sinal de igual. Traço fracionário, denominador igual a 18. Então, o denominador é o número de baixo, né, do traço fracionário, é a parte de baixo da fração. Vou preencher o número 18. Tá vendo que aqui tinha um 9 e de repente ele, cresceu, aumentou, foi lá para o número 18. Opa, o que foi que aconteceu para que esse número evoluísse aqui para um número maior, mais alto? Multiplicação. Se bem aqui tem o 9, você precisa ali trabalhar a tabuada do 9 da multiplicação. Sim. E aí você vai saber qual é o número que multiplicado por esse 9 resultou nesse 18. Quando você descobrir esse número, você vai usá-lo para o número de cima, que no caso é o numerador, ok? Então, 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é o mesmo que 9 mais 9. E aí somo os dois, vai dar 18. Então isso aqui foi multiplicado por 2. 9 vezes 2, 18. 2 vezes 2, 4. 4, 18 avos. Isso eu vou armar lá na questão A da 8ª, tá bom? Isso aqui é um exemplo da 8ª questão. Tudo bem, meus amores? Agora nós vamos lá para a 9ª questão. Sim, vamos lá para a 9ª questão. 9ª questão. 9ª questão. Opa! Simplifique as frações até encontrar a forma irredutível. Se está falando de simplificação, está falando ali de redução, está falando ali de divisão. E aí você precisa, sabe, fazer o quê? Reduzir cada vez mais o termo fracionário.
Ok, meus queridos? Então, vamos lá para a nossa atividade. Nona questão. Eu vou pegar a letra A, tá bom? A letra A da nona questão, ela tem a fração 18 nonos. 18 nonos. A questão pede para me simplificar. Lembrando da aula anterior, eu falei para vocês sobre critérios de divisibilidade. Quando é que eu divido por 2? Todos os números que forem pares. Quando é que eu divido por 5? Se teu número terminar em 5. Quando é que eu divido por 10? Se teu número terminar em 0. Então, os critérios de divisibilidade ali, ó, te ajudam bastante. Vamos dar uma olhada aqui para esses dois termos. 18 nonos. Opa, eu tenho um número par, eu tenho um número ímpar. Então, qual é o desafio dessa questão? É você saber ali conduzir que tabuada da multiplicação vai te ajudar a possivelmente dividir. Sim, você precisa ali ter domínio sobre a multiplicação para poder efetuar a divisão. Então, nós vamos simplificar. Simplificar existe uma regra da simplificação que diz que eu só posso simplificar numerador e denominador pelo mesmo número. Lembrem lá da sequência dos números naturais. Vamos simplificar por 2. Se o 2 não servir, eu vou para o 3. Se o 3 não servir, eu vou para o 4, para o 5. E aí vai, né? A sequência dos números naturais é infinita. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. 18. Dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Agora, 9. Dá para dividir por 2? Não. Não tem nenhum número multiplicado por 2 que dê exatamente 9. Não tem. Então, o número 2 não serve para ambos. Só serve para o numerador, mas não serve para o denominador. Não use ele. Passe para o próximo. Vamos usar o 3 aqui. Esse aqui, ó, foi eliminado. 3. 18 dividido por 3. Existe algum número lá na tabuada do 3 da multiplicação que multiplicado por esse 3 dê exatamente 18? Tem! Sabe quem é? O número 6. 6 vezes 3 é o mesmo que 6 mais 6, que dá 12. Que o mais 6 que dá 18. Olha aqui 18. Se esse 3 aqui serviu para dividir o 18, vai servir para dividir o 9. Qual é o número lá na tabuada de multiplicação do 3 que multiplicado pelo 3 dá exatamente 9? Qual é? Opa, é o número 3. 3 vezes 3 é 9. 6 vezes 3 é 18. Muito bem. Olha só. Simplifique as frações até encontrar a forma irredutível. O comando da questão diz para você tornar todas as frações irredutíveis. Ou seja, nós vamos chegar ali no limite da simplificação. E quando não tiver mais possibilidade de nós ali simplificarmos, a questão acaba. Eu tenho um 6, eu tenho um 3. 6 dá para dividir por 2? Dá. 3 dá para dividir por 2? Não. Tem algum número na tabuada do 3 que multiplicado pelo 3 dá 6? Tem. Sabe quem é? 2. 2 vezes 3, 6. 3 dividido por 3 é 1. Eu já falei para vocês que toda vez que o denominador for 1, a gente não preenche ele. Eu coloquei aqui só para vocês perceberem que ele é um número que resultou em 1, né? A simplificação. E pronto, a simplificação acabou. Sabe por quê? Porque esse 2 dá para dividir com 2, mas não dá para dividir com 1, porque o número 1 é menor. Então, não tem mais possibilidades de divisão, de simplificação. E aí a questão acaba. Em outros livros de matemática, quando você se depara com uma simplificação dessa aqui, que tem no denominador número 1, você pode escrever apenas a parte do numerador, tá bom? Ok? Ou deixe dessa forma, ou apresente essa também. Ou apresente os dois resultados, tá bom, crianças? Isso é a nona questão.
Agora nós vamos trabalhar ali o processo da 10ª questão. Vamos lá para a 10ª questão, que também ali pede o quê? Determine a fração irredutível, equivalentes às frações a seguir. Opa, vamos lá? Eu vou escrever aqui uma fração exemplo. Exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, não tem na sua apostila, mas tem aqui na lousa. Exemplo, 24/42 avos. Opa, preciso achar uma fração equivalente. Já percebemos que são números pares, né? Então, pela sequência dos números naturais, 2, 3, 4, 5. Se é um número par, vou começar a dividir por 2. Muito bem. Vamos lá dividir o 24 dividido por 2. 2 é igual a 2. Então, quando um número é igual ao outro, dentro da divisão, o resultado, o quociente é 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Abaixo 4. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Olha o meu quociente. 12. É esse número que vai para a área de resposta ali, ó. 12. Muito bem. Agora, nós vamos dividir o outro termo, denominador. Vamos lá, dividir o denominador, que no caso aqui é o 42. 42 dividido por 2. 4 é maior do que 2, então vamos trabalhar só esse 4 aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Abaixo o outro 2. 2 dividido por 2 é 1. Muito bem. Esse número vem para cá. 12, 21 avos. Aqui é um número par e aqui é um número ímpar. Então, a simplificação pode continuar, mas não será mais com o número 2, será com outro número. De acordo com a sequência de números naturais, depois do 2 vem o 3. É ele que nós vamos usar, crianças, para simplificar. Então, bora lá. Vou dividir o 12. 12 dividido por 3. 1 é menor do que 3, então eu preciso juntar os dois termos aqui. Se o número 3 está aqui no divisor, significa que eu preciso saber da tabuada do 3 da multiplicação. Qual é o número que multiplicado por 3 resulta em 12? Vou lá, faço o cálculo, faço associativa e descubro que é o número 4. 4 vezes 3 é 12. Para 12, nada. Então, esse 4, ó, vem para cá. Muito bem. 21. Agora precisamos dividir o 21. 21 dividido por 3. Lá na tabuada do 3 da multiplicação, 3 vezes 5 é 15. Sim. 3 vezes 6 é 18. E 3 vezes 7 é 21. Para 21, nada. Quem vem para cá? O número 7. Ok? Formamos a fração 4/7. Número par, número ímpar. Chegamos ao fim da simplificação. O 4 dá para dividir por 2? Dá, porque 2 vezes 2 é 4. O 7 dá para dividir por 2? Não, porque não tem nenhum número multiplicado por 2 que dê 7. Então, quando o 3 dá para dividir o 4 por 3? Não, o 4 é maior do que 3. Tem algum número na tabuada do 3 da multiplicação que resulte no número 7? Não. Então, chegamos ao fim. Esse exemplo é o que você deve fazer
para fazer ali na 10ª questão da sua página 22, tá bom, meus amores? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Caprichem na nossa atividade. Todo o sucesso do mundo para vocês e principalmente muita saúde, tá? Que o Papai do Céu proteja cada um de vocês todos os dias e a cada segundo, tá bom? Tchau, meus amores. Até a próxima.